Doces, salgadinhos, frituras, são muitas tentações. Nem sempre é possível controlar a alimentação das crianças. Em casa até dá para escolher a refeição, mas e dentro da escola? Como saber se a merenda escolar servida é de boa qualidade, se as quantidades servidas são suficientes? Isso sem falar da lanchonete. Será que dá para ter uma alimentação saudável dentro da escola? É o que vamos discutir hoje no N-Blogs. O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial Escola, hoje falando sobre a alimentação das crianças dentro da escola. Muitas crianças acabam comendo aquelas besteirinhas, bolacha, salgadinho, refrigerante, chocolate. Essa é uma preocupação não só dos pais, mas também das instituições de ensino. E algumas, aliás, já aderiram aos alimentos saudáveis. A preocupação com o sedentarismo e os maus hábitos alimentares dos alunos fez esse colégio de São Paulo reformular a cantina. Adeus a frituras e salgadinhos. Boas-vindas aos alimentos saudáveis, nutritivos, mas tudo aos poucos, sem radicalizar. Cada vez nós vamos dando um passo, vamos nos adaptando, vamos colocando novas propostas, novas novidades, para que os alunos e os pais aceitem isso. A preocupação com a qualidade do que se come não se restringe apenas à cantina. As crianças e adolescentes que passam o dia no colégio e fazem as refeições aqui têm um cardápio bem diferente do passado. Tudo natural e saudável. Tem pais que procuram para pedir a receita da refeição que teve no dia, porque a criança gostou demais e ela quer fazer na casa dela. Na cantina, na cozinha e na sala de aula. Quem quer experimentar um pedaço de banana? Eles ainda são bem pequenos, mal sabem falar, mas já estão aprendendo o que faz bem à saúde. Para comer a maçã com a casca, tem que lavar, certo? Na hora da fruta, se engana quem pensa que bons hábitos custam choro ou cara feia. Degustar maçãs e bananas fresquinhas está longe de ser um sacrifício. Maçã você gosta, né, Rafa? A gente estimula a trazerem frutas no lanche, a gente conversa com os pais. E alguns que não experimentaram, às vezes, determinada fruta, quando algum amigo traz, a gente costuma dividir. Vem que os amigos comem, vem que os amigos gostam, e eles acabam querendo experimentar e acabam gostando. Pode parecer cedo, mas para os especialistas, esse é um ótimo começo. Aprender logo a lição, na escola e principalmente em casa, para que no futuro hábitos simples não se tornem difíceis, dolorosos e pesados demais. Bom, e para começar o nosso bate-papo sobre alimentação das crianças na escola, eu recebo hoje aqui a nutricionista Poliana Esteves. E também está com a gente aqui a blogueira convidada de hoje, a Rosana Herman, do portal R7. Meninas, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Eu começo com a Poliana, a gente viu a reportagem sobre alimentação dentro da escola, escolas que já adotam uma alimentação saudável. Isso é bacana, mas a gente sabe que a grande maioria ainda não tem essa preocupação e talvez seja importante reforçar. Como os pais podem, de fato, ajudar os filhos a ter uma alimentação saudável dentro da escola? Isso eu acho super importante, eu acho muito legal o movimento que está vindo agora, né, das escolas arrumarem essa cantina. Eu acho que os pais têm que ficar muito em cima da escola, porque às vezes os pais tentam fazer a alimentação toda correta em casa e chega na escola, tem coxinha, tem cachorro-quente, ou até mesmo um amiguinho leva alguma coisa que o filho quer comer, fica com vontade. Então tem que ter na escola, porque é onde meus filhos depois vão começar a passar a maior parte do tempo. Então tem criança que toma café da manhã, almoça na escola, então tem que sim, eu acho que as cantinas têm que padronizar, sabe, tem que falar, não, aqui não vende fritura, tem que trazer, vamos trazer todo mundo a mesma coisa, ou vamos pagar uma taxa baixa só pra gente ter o mesmo lanche para todo mundo, para não ficar isso, meu filho levou fruta, mas o outro levou salgadinho, ele quer o salgadinho do outro, ou então na escola, porque assim, a gente sabe que tem a tentação, e se às vezes a gente que é adulto não resiste, muito menos a criança, claro, né, então ela vai querer, obviamente, pegar em vez de uma salada de fruta, uma
coxinha, que para o paladar dela é muito mais saboroso, ela está mais acostumada com aquilo, um chocolate. Então tem que ser uma conscientização da escola e os pais têm que estar em cima, têm que estar cobrando. É dever da escola ter isso. Por que uma coxinha é mais saborosa do que uma salada de frutas, como você acabou de falar? Porque assim, tudo que é mais forte, tudo que é óleo, ele ativa muito mais as papilas gustativas, né? Então assim, e a criança, ela vai pegando qualquer um, na verdade, prefere esse sabor mais forte, porque atiça mais as papilas gustativas. Então, a pessoa sente mais o gosto, né, do alimento. Na verdade, não é um alimento, né, é uma coisa industrializada que tem ali. Então, para a criança acaba sendo mais gostoso. Então, o que a gente tem que acostumar também é as crianças sentirem o gosto realmente da fruta. Né? A gente sempre faz um suco e coloca um açúcar. Você faz uma salada e coloca um sal. Então, a criança não tem esse costume de sentir o gosto do alimento. Isso é uma coisa, obviamente, que tem que vir desde que a criança nasce. Tem que vir, é o famoso de pequeno que se torce o pepino. Exatamente. É de pequeno que você ensina a você sentir o sabor e gostar, não encher de sal. Agora, é uma luta inglória, porque assim, é um mundo contra você. O mundo inteiro te instiga a consumir porcaria. Você chega em qualquer padaria do Brasil, na saída de caixa, o que tem em volta do caixa? Você vê a carinha do caixa ali e um mar de bobagens em volta. Né? Nunca eu vi uma cenoura, uma baby carrot, eu nunca vi uma cenoura, um saquinho vendendo na saída do caixa. É sempre porcaria. E no supermercado fica na altura do olho das crianças, né? Que a criança é baixa e fica tudo aqueles salgadinhos tudo baixo para as crianças poderem ter acesso. Então, assim, mas é muito de pequeno mesmo, assim, é de bebê que você vai colocando isso. Porque, óbvio que você vai ter várias pessoas que vai estar influenciando depois escola, amiguinho, mas a criança, ela pode até, sim, gostar de um brigadeiro, quem não gosta, né? Claro. A gente vai experimentar e vai gostar. Mas ela também vai gostar da fruta, né? Então, ela também vai optar pela fruta, não vai ficar só na besteira. Agora, quando você vai colocando só esses alimentos e pensar na saúde mesmo, né? Então, é de pequeno que você vai prevenir problemas futuros. Às vezes, o seu filho, quando é pequeno, até a adolescência, não tem tanto problema de saúde porque o corpo combate. Mas depois de uma certa idade, os problemas vão vir. E a culpa é, querendo ou não, desculpa dos pais. Que os pais não educaram parar pequeno. Com essa mania também. A gente tem, mas é ruim, de querer usar o salgadinho como para a criança ficar quieta, entendeu? Tipo recompensa de cachorro. O cachorro dá a pata, ele ganha o biscoitinho. É a mesma coisa. A criança está chorando. Tá aqui o salgadinho, entende? Como se fosse uma chupeta. Agora, olha só, gente. A má alimentação combinada com pouco exercício dá um resultado assustador. De cada 3 crianças brasileiras, uma está acima do peso. Olha só. Rafaela tem 13 anos e 1,62 m de altura. Há 2 anos faz tratamento para perder peso. Já conseguiu reduzir cerca de 13 quilos, mas precisa perder mais 5. Eu comia bastante doce, salgadinho, bastante coisa mesmo, pipoca todo dia. O excesso de peso faz parte de uma estatística divulgada pelo IBGE. Os dados das pesquisas revelam uma situação preocupante, inclusive para a saúde pública. É o aumento acelerado da obesidade em crianças e jovens. Os números mostram que 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso para a idade. Basta uma conversinha com a molecada desta escola para perceber que parte do problema está no que eles comem. Macarrão, um hambúrguer, lasanha. Eu não gosto muito de salada. Este especialista em obesidade infantil diz que uma das principais causas do excesso de peso é a herança genética. E, na maioria dos casos, a dificuldade dos pais e das crianças em admitir as gordurinhas a mais. E uma coisa que ninguém fala muito, mas é importante lembrar que a obesidade é uma doença cancerígena. O obeso tem mais risco de vários tipos de cânceres. Ou seja, nós estamos lidando com uma doença extremamente grave e que não é simplesmente uma questão estética. Olha, durante a reportagem teve um dado lá que o médico disse que a obesidade tem a ver com uma herança genética. Você concorda, Poliana? Então, eu costumo dizer que a gente não tem nada genético. O que existe são hábitos errados passados de geração em geração. Então, numa família, todo mundo come a mesma comida. Ah, meu pai é diabético, eu também sou. Lógico, eu tenho os mesmos hábitos que ele. Tem um estudo feito em Harvard de que doença genética é, assim, 2%. O resto é tudo esses hábitos errados mesmo, que são passados de geração em geração. Igual ele falou, obesidade é uma doença muito séria. Não é só realmente uma questão estética. Lógico que atrapalha, porque a criança, ainda mais na escola, sofre um preconceito absurdo. Tem um monte de apelido, né? É o excluído, ninguém chama para jogar bola, ninguém quer namorar, essas coisas assim. Mas é um problema muito sério. Hoje em dia a gente tem crianças de 10 anos de idade infartando.
Nossa. Então assim, é super sério. Igual ele falou que pode causar câncer, pode causar N mil problemas, porque você vai deixando o seu sangue, o seu pH sanguíneo mais ácido. Então vai te causando todos os problemas que você pode imaginar. Circulatórios, infartos. Desculpe te interromper, mas é verdade que o número de células adiposas, células de gordura, são desenvolvidas durante a infância. Então, você pode inchar quando você emagrece, você pode diminuir ou aumentar essas células adiposas, mas o número de células adiposas já está construído na sua infância. Se você tiver uma infância que se alimenta errada, quer dizer, a infância é o período mais crítico quando você está construindo. A criança está em construção. Você constrói uma criança gorda, sabe? Você desenvolve células adiposas, depois ela vai ter que fazer dieta para mantê-las enxutinhas ou a qualquer momento elas vão, sabe, vão ficar células, assim, gordas de novo. Claro. Então, a infância é muito determinante, não é? Assim, a primeira infância é muito determinante? É super determinante, não só porque assim, a gente nasce realmente com o número de células, mas elas podem sim se multiplicar. Mas o que acontece também é que você grava no seu DNA. Então, assim, a gente grava o nosso DNA, o nosso peso, aquela constituição. Então, a pessoa magra, geralmente, ela tem gravado no DNA dela que ela é magra. Ela pode até engordar, mas o corpo, ele sempre vai tentar buscar o que está gravado no DNA. Então, qualquer pessoa, quando emagrecer, tem que ficar, no mínimo, 9 meses naquele peso. Porque aí são 3 mutilações. O DNA muda a cada 3 meses. Então, são 3 mudanças de DNA e você consegue gravar no seu DNA que você é uma pessoa magra. Quer dizer, se a criança fica comendo porcaria o dia todo, engorda, faz um exercício, emagrece, engorda, não tem essa gravação, é isso? Não tem essa gravação. Fica livre. E se ela for mais tempo gordinha, vai sempre estar no DNA dela que ela é gorda. Então, o corpo vai estar sempre querendo voltar para o que ele é saudável, que é aquela constituição. O meu DNA acha que eu sou um ursinho. Acha que eu sou um urso gordinho e que eu vou hibernar e eu preciso comer muita coisa para poder passar o inverno. Eu acho que todo mundo tem vontade de comer coisas gostosas e é tentador mesmo você ficar resistindo àquilo tudo, né? Mas olha, é um jeito simples para despertar o gosto, ou pelo menos aquele interesse dos pequenos pelos vegetais. Tem uma matéria bacana sobre isso. Em Serrana, no interior de São Paulo, a garotada ajuda na horta e acaba levando o que plantou direto para a mesa. Olha só. São 190 crianças de 7 a 12 anos que, divididas em 12 turmas, visitam a horta do Centro de Ações Integradas de Serrana toda semana. Aqui, elas aprendem a cuidar do meio ambiente, plantando e cultivando alimentos. São plantados aqui almeirão, salsinha, alface, cenoura, couve-flor e rúcula. O projeto faz parte do cronograma de atividades do CAIS, mantido pela Prefeitura de Serrana. São 12 canteiros. As placas e o espantalho também foram feitos pelas crianças. O grande diferencial desse projeto é que depois que as crianças começaram a plantar e a colher, elas começaram também a consumir os alimentos. Antes, diziam não gostar de verduras e legumes. Agora, depois desse contato, a situação mudou. Eu não gostava de rúcula. Agora eu gosto. É muito importante cuidar da horta, comer, todas as coisas. Todos os alimentos colhidos na horta são consumidos no centro e na casa das crianças, já que o programa permite que elas levem para a família. De acordo com a nutricionista, a iniciativa é muito importante, porque é nesta faixa etária que as crianças constroem os hábitos alimentares. Bem bacana esse trabalho. Depois pode levar para dentro de casa ou até a ensinar o pai e a mãe que não estão acostumados com uma alimentação saudável, o filho já consegue fazer isso. Agora, para você que quer ver o seu filho bem alimentado e com a saúde em dia na escola, olha só essas dicas de cardápio. A primeira dica de lanche é uma bisnaguinha com geleia e queijo branco, maçã e suco de laranja. Este menu possui 265 calorias e oferece equilíbrio entre carboidratos e proteínas. Além de incluir fibras, cálcio e vitamina C, possui baixo teor calórico. A segunda dica de lanche é um pão de queijo, barrinha de cereal e leite fermentado. Este menu possui 323 calorias, é rico em fibras e cálcio e proporciona o bom funcionamento do intestino. O pão de queijo concentra muitas gorduras. O indicado é consumir o lanche apenas 2 vezes por semana. Quer dizer, lanches ricos em fibras, né? Frutas, pães integrais, queijos magros, isso tudo é aconselhável para a criança. Eu estava aqui batendo um papinho com a Poliana aqui.
tem mãe que leva isso a sério demais e fica uma coisa muito técnica. Você precisa comer só fibra, você precisa comer... E esquece que a gente é feito de amor, a gente é feito de afeto. E a gente tem muita memória afetiva gorda, porque a avó fazia o doce, a avó fazia arroz doce. Sim. Eu acho que a gente tem que ensinar a criança a comer com alegria e afeto, dizendo, vamos comer um tomate, vamos brincar de comer um tomate, vamos cortar o tomate. Algo vamos comer lúdico. pepino. Exatamente. Mas tem que ter um momento mentalmente feliz associado com a comida, sabe? Um momento feliz de comer brócolis, da mãe arrumar o prato, às vezes, sabe? Fazendo uma coisa arrumadinha e bonita, colorida. Dá trabalho, mas, sabe? Dá menos trabalho você dar um saco de salgadinho. Mas é assim que você associa coisas bacanas e boas a alimentos saudáveis, porque senão a gente está triste, deprimido e vai lá comer o doce. É verdade, é verdade. Com certeza, isso tem tudo a ver, né, Poliana? Tem muito a ver. E às vezes tem mãe também que não tem muita paciência na hora que o filho está se alimentando. Aí o filho mastiga devagar, aí enrola para querer comer, aí a mãe briga, aí a criança chora, e aquilo ali vira um momento de tortura. Sim. Então, se a criança quer pegar com a mão, deixa pegar com a mão, deixa a criança sentir a textura do que ela está comendo. Né? A criança é muito isso, ela está desenvolvendo os sentidos. Então, tem que ser uma visual, tem que estar agradável, faz uma carinha, né? Até a textura tem que estar gostosa, o cheiro tem que estar gostoso. Não vem com aquela coisa assim, só seca, assim, um brócolis aqui, uma cenoura aqui, de qualquer jeito, né? Faz uma torta e coloca isso, tem que estar de uma forma gostosa. E tem até um filme que fala do McDonald's, e as pessoas falam que eles gostam muito porque lá tem o palhaço, lá tem o brinquedo, lá tá a família inteira reunida. Aí o cara ainda brinca, mas toda vez que eu passar com meu filho em frente ao McDonald's, eu vou dar um murro nele, que ele traumatiza. Né? Então é mais ou menos isso. Assim. Então, assim, se tem aquele momento de prazer, de alegria da família estar reunido, então tem que ter isso realmente para ter isso estimula a criança a ter uma alimentação mais saudável e crescer de uma forma, né, longe da obesidade, de possíveis futuras doenças que a gente sabe que estão relacionadas à alimentação. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas na volta continuamos a falar sobre a hora do lanche na escola e alimentação infantil. Será que você sabe o que seu filho come nessa hora? Além disso, Rosana Herman traz os destaques do blog dela no portal R7. Fique com a gente, até já! O Miniblog está de volta nesse especial escola, falando hoje sobre alimentação infantil dentro da escola. A gente vai conversar agora com a nossa blogueira convidada de hoje, a Rosana Herman, do portal R7, que tem os destaques do blog dela antes da gente continuar esse bate-papo. Rosana. Exatamente. Meu blog é o Querido Leitor, fica no r7.com/Rosana. E eu deixei um post que eu ainda vou desenvolver mais com a colaboração de você. Você deixa lá seu comentário, sua pergunta, que é tecnologia e nutrição. Hoje você tem uma ferramenta incrível que é a internet para ajudar você com sua nutrição. Você pode desde procurar gratuitamente tabelas de calorias, orientações, tudo na internet. Até para celular, para iPad, tem aplicativos que controlam o que você come, você deixa um registro do seu prato, você conta as calorias do seu prato. Então, hoje você pode usar a tecnologia como uma aliada sua, né, para você poder controlar melhor a sua alimentação. Agora, uma coisa é batata, por falar em alimentação, né? A gente consome o que a gente compra. Felizmente, ainda não tem chocolate delivery às 2 da manhã. Então, não tem ninguém que vai entregar na porta da sua casa. Então, se você compra, você vai ter em casa. E aí é mais difícil de resistir à tentação quando você tem o acesso. Então, primeiro, nunca vá com fome no supermercado. Ah, isso é mortal. É mortal. Você vai com fome, você compra tudo que você tem vontade. Encarece a conta e você leva o que não precisa. Exatamente. Leia as embalagens. Ontem, meus filhos, que são magros, os dois são bem magros, eles pegaram 2 patês que tinham em casa, assim. Leram a embalagem de um que dizia que era com menos sal, né, que era mais leve, e o outro tinha uma proporção de 4 vezes a quantidade de sal entre um e outro. Quantos anos eles têm, as crianças? Não, minha filha já é adulta, já tem 22 anos, minha filha tem 16, ela é adolescente, muito preocupada em ficar magrinha e tal. Então, eles comem de maneira balanceada, não deixam de eventualmente comer um salgadinho, um hambúrguer, mas muito ligados em quantidade, comer de tudo pouco. Bacana, sabe? Bacana. Então, essa dica está lá no blog da Rosana. Você que quer ler mais sobre isso, pode entrar no blog dela no portal R7. Isso me faz lembrar uma coisa. Talvez seja necessário, no século XXI, num momento em que a gente tem um tempo muito veloz e as coisas mudam muito rápido e as pessoas não têm tempo para nada, talvez seja a hora de
retomar uma alimentação simples. Porque eu acho que é do simples, até a Poliana pode dizer melhor isso, que vem uma alimentação saudável. A gente fica inventando um monte de coisas e às vezes aquilo não ajuda na alimentação da criança, né, Poliana? É verdade, não adianta querer ficar complicando muito, não. É o simples, é o básico mesmo, não precisa comprar nada carésimo para ser saudável, né? Então, assim, mas é hábitos. E também, assim, não ser radical, né? Ai, meu filho não vai comer nunca nada que é fritura, nunca nada que é doce, porque o dia que ele experimentar é gostoso, todo mundo sabe, ele vai querer comer a casa. É igual quando a gente faz aquele regime neurótico que você não come nada. Quando você volta a comer, você volta a comer desesperadamente. É verdade. E outra coisa também que eu acho muito importante, quando eu falo, eu não tenho tempo, né? A frase que a gente mais escuta, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para me alimentar direito. Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, muito melhor cuidar da saúde. Com certeza. Olha só o recado durona, ela, hein? Olha só, falando nisso, eles são saborosos, práticos e fazem a alegria da garotada. Mas como a gente já sabe, os salgadinhos de pacote não são lá muito saudáveis, não. Olha só. Você sabe o que são chilitos? Faço a menor ideia do que seja isso. Parece nome de salgadinho, chilitos, croquitos, qualquer coisa assim. É um biscoito. Em Fortaleza, estes petiscos são chamados de chilitos. Já no Rio, são só biscoitos. Em São Paulo, são simplesmente salgadinhos. Não importa o nome, o fato é que eles fazem a festa da criançada. Batata. Batata também. É gostosa. Bom. Os marmanjos também não dispensam um salgadinho. Quando meu filho pega, eu pego dele um pouquinho só. Tira gostozinho pra cerveja, é uma beleza. Meu filho com 48 ainda come salgadinho, você acredita? É demais, né? O problema dos salgadinhos é que, apesar do sabor atraente, eles não são muito saudáveis. O que a gente não pode esquecer é que salgadinho é muito pobre em nutriente. Então, não deve ser um lanche que nós temos que incentivar as crianças a levar na escola ou a consumir com muita frequência. Porque eu não tenho aí a riqueza de um alimento proteico que é base para uma alimentação saudável de uma criança. Eu evito o máximo dar salgadinho para ele. Eu sei que não é muito saudável, mas a criança, né, gosta. O brasileiro consome cerca de 1 quilo de salgadinho por ano, quantidade considerada alta pelos nutricionistas. Mas afinal, quais os componentes dos salgadinhos? E são muitas as opções de salgadinhos. Batata, cebola, bacon, presunto, queijo, milho, pizza, trigo e churrasco. Tem muito corante, muita coisa artificial, eu não gosto, acho que faz mal para a saúde. E como afastar a criançada dessas tentações, hein? E essa é a pergunta que eu repasso para a Poliana. Como fazer para manter as crianças longe, ou não, talvez não sempre, mas como fazer as crianças não se alimentarem desse jeito? Coisa, Rosana, a primeira coisa, não tem casa. Uhum, né? Não tem assim, casa. Porque senão acaba indo mesmo, né? Acaba essa coisa assim, vou jogar um videogame, vou estar beliscando alguma coisa, acaba comendo. Na escola, tentar também, acho que a escola não deveria colocar isso, porque se colocar vai ser a primeira opção da criança. Igual a gente falou, estimula muito mais o paladar dela, ela sente muito mais. E não tem um critério, talvez ela não saiba exatamente por que ela não pode comer aquele salgadinho. Às vezes não é explicado para a criança. E primeira coisa, tem que conscientizar muito bem as crianças e conscientizar principalmente os pais também. Então tem que ter palestra para os pais têm que entender. Eu sempre fui contra esse negócio assim, você não pode comer isso e não explicar o porquê. Você não pode tomar refrigerante. Por quê? O refrigerante é gostoso, mas por que eu não posso tomar? Então você tem que conscientizar. Depois que você conscientiza, eu duvido que alguém tome. Sabe, assim, a pessoa tem que ter aquela consciência, isso tem que começar desde pequeno. Você tem que saber o porquê das coisas, não põe o dedo na tomada porque você vai levar choque. Claro. Né? Então não come isso porque vai ter tal consequência. Então é isso a gente tem que ter muito. O único problema é que a consequência da alimentação não é tão direta, né? Comeu e aconteceu. É a longo prazo. É a longo prazo. Então todo mundo acha que isso acontece com o vizinho, com ele nunca acontece. Agora, puxando um gancho daí, em Minas Gerais, uma lei fez com que as frituras, os refrigerantes vendidos na hora do lanche dos estudantes fossem substituídos por alimentos e bebidas mais saudáveis. Uma lei, olha só. Em poucos segundos, a fila do lanche está formada. Fica enorme.
Entre as opções no cardápio estão cachorro-quente, misto, hambúrguer. Mas essas opções de lanche vão ficar na lembrança. O motivo? Uma lei que proíbe a venda desses alimentos. A regulamentação já causa polêmica entre os estudantes, porque a preferência na hora do lanche é coxinha, pastel frito, quibe, doce, biscoito recheado, que é muito gostoso, refrigerante, assim, em geral. Realmente tudo isso é saboroso, mas não é saudável. Por isso, saem as frituras, refrigerantes e doces para entrar sucos naturais, sanduíches com pão integral, saladas de frutas e gelatinas. Será que eles aprovaram? O lanche, apesar de ser saudável, ele tá muito caro. Acho que a gente tinha que ter a oportunidade também de escolher um ou outro. Acho que fica bacana também porque as crianças, por exemplo, não têm noção do que faz bem e o que faz mal para a saúde delas. Além disso, a gente tem que ter o livre-arbítrio de escolher o que a gente vai comer. E falta bebidas mais saborosas pra gente. O refrigerante faz muita falta na lanchonete. Opiniões divididas, mas não adianta reclamar. Daqui para frente, a nova legislação tem que ser cumprida. Para a Isadora, a medida é drástica. Eu acho que podia ser uma mudança mais gradativa, porque afetou muito a gente, assim. Que é muita coisa que a gente consumia e que agora não existe mais na lanchonete. A gente podia ir trocando aos poucos pra gente ir acostumando com esse novo cardápio. As escolas públicas também já mudaram o cardápio. Encontramos variedades de dar água na boca. A coxinha a gente utilizou a massa de batata e o hambúrguer ele é assado, o hambúrguer é assado e um queijo magro. Já ajuda o queijo magro, o hambúrguer, né, a massa assada, né, a salada de frutas. Agora, eu acho importante alertar os pais e até os professores, pessoas que estão assistindo o programa agora, no que uma fritura influencia no desenvolvimento da criança? A quantidade de sódio no organismo, de açúcar, né? Poliana, no que isso pode afetar a vida da criança? Porque a gente não pensa no depois, os adolescentes só pensam no agora, né? A menina reclamando porque ela queria que fosse gradativo, E a gente sente, eu estava falando aqui que quando eu praticava mais natação, assim, comia uma barra de chocolate, nadava que nem um bólido. Você sente que o açúcar te dá um pique de energia. Então, quer dizer, você pode usar o açúcar quando você precisa desse pico de glicose, mas né? tem que saber como usar e quando usar. Mas não você comer e sentar no computador. Agora, para uma criança em idade escolar, não um adolescente, no que essas quantidades exageradas de açúcar, o que provoca numa criança, ou de gordura, ou de sódio? Primeira coisa, o açúcar, já foi feito um estudo. Se você comer 3 quilos de açúcar por dia, você tem uma psicose absurda, assim. Então, ele te dá uma hiperatividade, um nervosismo, uma depressão. Você fica, sabe, você tem ataques mesmo, assim. Então, ele altera muito o sistema nervoso. Então, a criança é muito hiperativa, a criança é muito nervosa, então vem muito dessa questão do açúcar. Esses salgadinhos que passou, temperos prontos, isso tem muito glutamato monossódico, que causa hiperatividade infantil e distúrbio de atenção. E hoje em dia a gente tem muita criança com déficit de atenção, déficit de aprendizado, isso é causado, além de que tem muito sódio, que causa pressão alta, que leva a infarto e vários outros problemas. A gente sempre escuta isso, né? A criança é hiperativa, a criança, né? Quer dizer, isso pode ser ligado diretamente à alimentação. Ela já deve ter uma predisposição e a alimentação piora muito mais. Isso, é ligado à alimentação. Eu sempre falo, o peixe morre pela boca e a gente também. Então, assim, é ligado pela alimentação. Criança autista tem tudo a ver com a alimentação. Ah, é? Criança que não vai bem na escola, criança que não consegue memorizar, criança que está sempre desatenta. Então, isso tudo vem da gordura. E outra coisa, se você colocar fritura, aquela gordura, ela vai começar a entupir as veias. A criança vai ter um infarto, ela vai ter uma trombose. Olha só, uma escola municipal no interior de São Paulo tem horta no quintal e até uma vaca mecânica que produz um leite de soja. O resultado desse cuidado é uma merenda saudável para os alunos, que deixa uma lição importante. Dá para se alimentar sem prejudicar a saúde. Nos fundos dessa escola municipal de Ribeirão Corrente, uma verdadeira riqueza. Couve, almeirão, alface, verduras ricas em fibras e vitaminas que a nutricionista escolhe a dedo. Tudo que é produzido nesta horta vai direto para a cozinha do colégio. Os alimentos são lavados e picados. No cardápio, arroz com cenoura, feijão, frango e suco de maracujá. O tempero também é natural. Alecrim, salsa, cebolinha e caldo feito de banana verde.
Refeição balanceada que os especialistas chamam de alimentação funcional. A gente tem a linhaça, tem a banana verde, tem a soja, que traz um benefício para o nosso organismo, para o nosso equilíbrio do organismo e para prevenir várias doenças. Na hora do recreio, fila para a refeição. A alimentação nutritiva que tem a aprovação da molecada. Tem muitos nutrientes, a comida é muito gostosa e também é muito saborosa e faz bem para a saúde. A má alimentação causa várias doenças, entre elas a obesidade infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, mais de 22 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos apresentam excesso de peso. Mas nesta escola, a realidade é bem diferente. A gente consegue um equilíbrio entre os alimentos, né? Então a gente tem uma variedade muito grande no cardápio da merenda escolar, conseguindo fazer com que tenha essa alimentação equilibrada e prevenindo assim essa obesidade ou qualquer outra doença crônica, né? Os alunos também contam com mais um benefício, a produção do leite de soja. Nesta máquina, a soja é triturada, processada ao leite, ganha sabores e depois embalada. São 100 litros por semana, mais de 1.000 saquinhos por dia. O produto que sustenta a criançada é ainda distribuído para o restante da população. É um trabalho social que atende não só os alunos, mas atende a toda a população, os trabalhadores rurais, e com certeza é um complemento na alimentação deles. Muito bacana a vaca mecânica. Agora, para encerrar o N-Blogs, eu quero que a Poliana responda resumidamente o que os pais podem fazer para ajudar os filhos a melhorar a alimentação, para aqueles que já estão comendo salgadinho, refrigerante. O que pode ser feito? Primeiro, quando a criança já tem o hábito, não tirar radicalmente isso. Ir tirando aos poucos e ir apresentando novos alimentos. E tentar fazer em forma de tortas, de salada de fruta e colocar alguma coisa que a criança goste em cima. Tentar ir mascarando também um pouco para ela ir se adaptando a esse sabor ao qual ela não foi acostumada. Quer dizer, é possível ter uma alimentação saudável na infância, apesar de já ainda ter influência externa, né, dos coleguinhas e tudo mais? É possível, com certeza. Bacana. Tem que lembrar que tudo dá trabalho e demora, mas é pro bem de uma pessoa que a gente ama. É isso aí, bem bacana. O N-Blogs vai ficando por aqui então. Agradeço a participação da nutricionista Poliana Esteves e também da Rosana Herman, blogueira do portal R7. Amanhã vamos falar sobre os métodos de ensino nesse especial escola. Tem escola tradicional, construtivista, bilíngue, opções não faltam. Então aproveite para mandar suas perguntas para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!